Foi o homem branco, hétero, rico que construiu o Ocidente, gente. Como? Foi o homem branco, hétero, rico que construiu Não o construiu Ocidente. nada! Quem construiu foram os escravos. Vocês estão aqui com liberdade falando isso porque alguém... Gente, deixa eu falar. Te ajudou a te tirar do armário. Tirou do armário. Doi? Não, tá maluco, bicho. Você não tem noção histórica, né? Isso é balela. Você não tem noção. Mano, você não tem noção de Incutiram na tua construção, só cabeça diz- pra ficar repetindo Não é balela, isso como tá... papagaio, Meu Deus, mano. isso é evento histórico, Ih, mano, é cara. movimento, devo nada a movimento. Não deve... Zero. Não. Zero movimento. Movimento zero. nenhum me ajuda. Porra. A esquerda promove uma cultura de vitimização e enfraquece o movimento LGBT. A esquerda, ela vive do chamado boi de piranha. Os políticos que comandam a esquerda, eles vivem dos chamados boi de piranha. Por toda a história da esquerda no Brasil, a gente sempre ouve a esquerda falar que vai melhorar para LGBT, que vai melhorar para LGBT, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Efetivamente, qual foi a única coisa que a esquerda fez até hoje para os LGBTs do Brasil? Me dê um único exemplo. Eu posso citar esse único exemplo. A Dilma estava prestes a cair. Ela já tinha sido votada o impeachment dela na Câmara, iria para o Senado, houve uma comissão, uma Conferência Nacional de Direitos Humanos e ela baixou uma portaria permitindo que as mulheres trans e homens trans utilizassem o nome social dentro dos serviços públicos e autarquias. Por que ela fez isso? Porque o STF já havia ajuizado sobre o assunto. Em todas as oportunidades que a Dilma teve, ela só garfou LGBT. Disse que o governo dela não ia ser dado a fazer política de orientação sexual, proibindo o famigerado kit gay, que na verdade seria o Escola Sem Homofobia, que seria um material que foi lindo, ele foi muito bem produzido e que seria entregue para professores terem ferramentas e trabalhar essas questões dentro da sala de aula. Ela proibiu para que o Palocci não fosse chamado numa CPI sobre enriquecimento ilícito. O Lula ele vem dando entrevistas homofóbicas desde 1986 na Playboy. Existe uma famosa entrevista dele na Playboy que ele é totalmente homofóbico. E que ele defende Fidel. E que ele defende Fidel, defende esse tipo de ação. A esquerda acaba traindo essas pessoas, a comunidade LGBT, com promessas, com apoios externos à execução daquilo que ele promete, e ele não faz. E a esquerda acaba se vendendo. Ela se vitimiza, eu sou pobrezinho, mas pelo menos esse aqui promete, eu sou pobre, eu estou sofrendo, etc. e tal. O que a direita faz? A direita fala, vamos trabalhar, você com poder de compra, você consegue ser respeitado. A gente vai ter problemas? Vai. O gay de direita vai falar, com poder de compra você vai conseguir ser respeitado. Oi, meu nome é Davi Godoy, eu tenho 44 anos, eu sou roteirista e produtor. Eu me identifico muito mais em me dizer como um gay de direita, na verdade, eu me digo como um gay de direita liberal, não tão conservadora, mas sim liberal, porque toda vez que o espectro da esquerda se envolve nas questões LGBT, ela acaba estragando tudo. Infelizmente, para você ser militante LGBT hoje no Brasil, você precisa pensar em uma série de caixinhas com informações pré-fabricadas que você precisa comprar tudo. As pessoas deste segmento não conseguem debater entre elas mesmas. Ou você se faz parte e compra toda essa caixinha de informações, ou você não pode fazer parte deste grupo. E na direita você tem mais liberdade. Na direita você pode ser a favor de uma coisa, contra outra. Você acaba conseguindo trabalhar o que você pensa, o seu raciocínio, sem ser atacado permanentemente. Eu acho até um pouco meio hipócrita, porque o que acontece?
Nós que somos homossexuais, a gente sabe que a gente gosta de coisa boa. Sim. A gente gosta de comprar roupa boa, a gente gosta de comer bem, a gente gosta de viajar, né? Só que como que você faz isso num governo de esquerda com $1 a R$6, como é hoje? Como que você faz isso no governo de esquerda que ele não te dá a opção, nem a oportunidade, nem a liberdade de ter trabalho, nem de sobreviver, né? Fora taxou um monte de volto na coisa. questão do governo passado, que a gente tinha emprego e a gente podia pelo menos sobreviver. Essa questão de a esquerda se vitimiza, muito, porque parece que eles não têm... Eles precisam lidar com promessas. Eu sempre falo assim, a esquerda ela pega os homossexuais e faz essas promessas para regimentar voto. Sim, e eles totalmente. acreditam nisso. O Lula prometeu, teve 2 governos do Lula, teve um governo da Dilma, prometeu muito e fez nada. E agora o Lula foi mais uma vez reeleito, prometendo tudo e vai entregar nada de novo. E quando a gente diz que é possível mudar, o que me de deixa sair com dessa mais cadeia, raiva é que eles não querem. acreditam. Acreditam. Assim, a maior parte do meu trabalho nas redes sociais é tentar alertar os homossexuais sobre isso. Eu não quero que venha, vem pro meu lado. Não, eu quero que percebe o que estão fazendo com você, só percebe que eles te prometem... Cara, o Haddad vai taxar agora o HIV. O tratamento para o HIV vai ser taxado agora. Mas os homossexuais não sabem disso. Por quê? Porque o movimento LGBT não vai te dizer. Ele vai te dizer da nova música, todo mundo da falando cantora, que é do fake funk, news. ele não vai te dizer que o Haddad vai taxar o HIV. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 35 anos, eu sou bacharel em Direito e também trabalho com marketing digital. Eu me identifico como gay de direita porque eu fui criado numa família cristã, evangélica, né? Sempre fui ensinado os valores e os princípios de respeito a todas as pessoas, de ter respeito à família, de respeitar as crianças. Antes mesmo de ser modinha isso, de ser conservador, ser direita ou esquerda, eu já tinha esses valores. Então, quando eu realmente entendi o que significavam essas palavras e tal, eu descobri que eu era uma pessoa de direita, conservadora. Eu acredito na questão da vitimização. Eu entendi o lado de vocês, mas eu vou partir por um outro ponto. Tudo hoje, você trisca no homossexual, ele virou um cristal, é homofobia. Só que quando ele invade o espaço do outro, desrespeita o outro, que realmente é heteroafetivo e está bem resolvido como ele é, aí o outro não gosta e reage, aí ele não está errado. Aí é que está a vitimização. Se invade o espaço alheio, não enxerga o que o outro não gosta e não quer, e quando recebe uma reação por parte do outro, eu sofri homofobia. Meu nome é Gabriel Rocha, tenho 29 anos, moro na Zona Sul de São Paulo. Minha visão não é ideológica, minha visão é o que eu penso referente ao todo. A direita, em questão da administração dela econômica, é melhor para o meu país do que a esquerda. Acredito que todo mundo vive melhor no capitalismo do que em qualquer outro sistema administrativo, seja em qualquer nação. E o pior é que a gente tem também uma Olimpíada da opressão dentro da comunidade. A pessoa fala, não, eu sou gay, eu sou oprimido. Aí a travesti, não, eu sou mais oprimido que você porque eu sou trans. Aí a outra, não, eu sou preta, eu sou oprimida, eu sou lésbica, tal. Gente, é uma Olimpíada da opressão que as pessoas, assim, quanto mais oprimidas elas dizem ser, parece que ela ganha essa voz dentro da comunidade. Posso falar isso? Acaba virando uma moeda de troca, de poder na comunidade. Impacta o que acontece. Eu usei outro exemplo na rodada passada sobre a equiparação da homofobia ao racismo em 2019. Aí eu falei assim, gente, isso vai impactar nos empregos dos homossexuais lá na frente. Todo mundo disse, você tá maluco, isso não existe, aquela coisa toda. Aí agora a gente está falando de vitimização. O que acontece? Hoje, você já tem empresário dizendo que não contrata homossexual, pelo simples fato de que você contrata um homossexual para a tua empresa, você quer que ele faça o trabalho dele e que ele renda. Ele só te traz prejuízo. E aí você demite o homossexual. Aí ele não vai aceitar isso de bom grado. O que ele vai dizer? Ele vai te processar por homofobia porque você demitiu, porque ele não está rendendo no trabalho. É isso. E hoje eu já ouvi de vários... Já tem jurisprudência sobre isso? Não tem jurisprudência porque eles ainda não entenderam que está chegando. Primeiro chegou o desemprego, agora o desemprego já está entre nós.
Mas agora eu já vi empresários, óbvio que eles não vão falar publicamente isso, de que não contratam mais, mas eu já ouvi isso, de empresários dizendo que não contratam mais homossexuais, nem lésbicas, nem travestis, nem nada, porque eles têm medo dessa extrema vitimização. Porque eu não te demito porque você não rende no trabalho, eu te demito porque... Mas isso não estaria muito mais ligado à recusa da cultura woke do que de homossexuais, na verdade? Tudo junto, né? Eles defendem tudo isso. Acho que Então, seria mais um rechaço em relação ao woke. entre si. Eles debateram Eu entre quero- eles. Isso, eu quero agora ouvir eles, porque senão vocês vão começar a discutir entre vocês. A primeira coisa, eu achei maravilhoso quando você defendeu a esquerda na hora que ele falou isso. Foi muito bom. Falou na ordem certinha, Você falou exato. na ordem certinha. Cara, eu acho que da vitimização. Velho, essa questão de vitimização, pra mim, é um ponto simples. Vitimizar é estar no papel de vítima. A pergunta é muito clara. É vítima? Se não Se a morre, resposta for sim, Ela então tá pode. certo se Tá vitimizar. certo. Ela pode, ela tem que Claro. se vitimizar. Ela tem que gritar. Se não Se morre. não, tá meio irônico. Aí beleza. Aí eu te daria um mérito. Mas nos casos que você citou, mano, é um caso sim de é igual você- violência. é igual Tipo você- assim, mano, eu vou dar o exemplo que você deu de dentro de empresário. Qual Eu vou parte dar o que exemplo do que Todos você que falou sobre os vocês empresários. usaram. Ah, o cara falou que não quer mais contratar gays, lésbicas por, sei lá, Ser preguiçoso. motivo X. Podia falar que ele é motivo preguiçoso. X. Caralho, velho, isso é simplesmente preconceito. Não tem muito pra onde fugir disso. Isso não é porque se o empresário cara de não direita, quiser, né? porque se o cara for gay, hétero, ou sei lá, qualquer coisa, e ele não trabalha direito, ele tem um motivo pra aquilo é justificável. Então agora o cara fala que não contrata uma determinada classe de pessoas porque aquilo representa pra ele uma ameaça. É puro preconceito, pô. E homofobia, né? Aí assim, se a pessoa do outro lado fala que tá sendo vitimizada, pô, como é que você vai falar que não, velho? Sou Rodrigo, tenho 31 anos, sou locutor e me considero de esquerda porque, dentre os aspectos políticos, eu acredito que esse é o que tem mais capacidade de transformar a sociedade. Oi, meu nome é Edilson Lino, tenho 40 anos, sou hoteleiro, professor de alemão, dançarino contemporâneo e ator. Ser de esquerda, pela história, a esquerda sempre esteve voltada à minoria. Você vê o discurso da direita, eles são sempre contra os direitos da minoria. Mas, por exemplo, mulheres grávidas também não são contratadas. Isso é preconceito? Pra caramba. Também. Sim. Isso é preconceito. Claro é que, é que vocês Mas a confundem. mulher É que vocês grávida não... não se vitimiza tanto em relação Como a não? Ela tá- é uma luta, é que- é uma luta densíssima. é Mulher isso, recebe diária. negativa de entrevista de emprego por estar no período fértil, velho. Não, mas você não vê ela gritando assim, eu sou a oprimida. Não, você vê sim. Você vê sim. Você só não Nossa. vê se não quer. Não, você não vê porque talvez Você você não esteja pode próximo ter amigos. de si. Mas mulheres, cara, pelo menos no meu círculo social, todas Meu elas têm uma também. questão com relação a isso. Sim. É muito difícil pra elas assumirem cargos e ascenderem em liderança por conta disso. Ô, Rodrigo, e você é uma contratar questão. alguém na tua empresa pra ela te entregar um trabalho ou porque ela é homossexual? Pra mim entregar um trabalho, ponto. Se ela não rende no trabalho, o que você vai fazer com ela? Se ela não rende, eu vou desligar e pegar outra pessoa. Esse é o ponto. É sim. Mas aí Esse porque é o você ponto. Mas esse é o colocou ponto como gay. mesmo. Esse é o A partir ponto. do momento que vira Só que qualquer- assim, quando você demite essa pessoa e ela vai Pra justiça do pra trabalho. justiça mentir Falar alguma coisa? que ela Não, mas faz aí, isso aí, é mas o eu tenho problema que da provar. pessoa, não Mas da aí quem comunidade. acusa tem que dar a prova. Esse é o problema da pessoa, não Se a pessoa da conseguir comunidade. provar. É isso que Mas não, mas peraí, calma aí. Isso é uma falta de ética da pessoa. Da pessoa, é, não tem nada a ver com a comunidade. É uma questão. Isso eu acho que, Mas é cara, isso que tá acontecendo. a grande questão é a seguinte, Pode pegar um, é muito generalizar fácil e você, condenar todos. Exato. É muito Pode. fácil você pegar um exemplo ou exemplos dos meus amigos de ouvir de alguém que falou tal coisa, porque isso é muito Muito subjetivo. Eu pequeno posso pegar, aqui. eu posso provar qualquer ponto com esse argumento. E o mais Agora, quando você engraçado- vai olhar pra questão de, cara, você acha que a esquerda se vitimiza? Olha a composição da esquerda social. Não é, o grupo de pessoas que estão com dinheiro. Não é um grupo de pessoas que tem acesso aos recursos. Exatamente. Não é um grupo de pessoas que tem voz para poder Por que não falar. estão com dinheiro? Porque são a Porque- camada de baixo da sociedade, velho. Por De quê? sociedade capitalista. Agora, pô, tem se o gente- empresário- Eu vou te dar uma empresário. resposta muito simples. Aí, se alguém tem muito, alguém tem pouco. É lógico, a gente vive uma Não sociedade... tem fato, como né? na Mas esquerda... é muito filosofia, gente. Não é filosofia. Isso é definição Não da é coisa. filosofia. Isso é definição da coisa. Se você toma muita água em um certo ponto, alguém não vai ter água para beber. Esse é o ponto. Então, essa galera aqui... Não tem como essa todo mundo galera- ser bilionário. A galera que tá sem água pra beber, que tá na camada de baixo da sociedade, Não. essa galera se diz que é vítima.
Como é que você olha Pra o ela seu e fala, galão "Você é cheio pobre." de água e fala que ela tá fazendo show? Tá, mas A gente tá falando de assim, comunidade LGBT, não é? Sim, mas é a mesma coisa. Agora, porque, se, mano, se o empresário É, fala, mesmo, eu não vou contratar ele porque ele é homossexual e pode usar isso contra mim, ele está sendo homofóbico. Mas o que causou ele isso? Não, só um minutinho. Então eu não posso contratar uma mulher porque a mulher vai dizer que estou sendo assediado. Então ele só vai contratar homem hétero, branco e cis. exato. Porque ele não pode ter A um solução preto é muito porque é forte, construiu racismo, um acidente. um gay porque é homofobia, mulher porque é Engravida. assédio. Exato, É assédio. tudo discurso Mas hipócrita. foi um homem branco, hétero, Hipócrita. rico, Então é construiu o um Ocidente. empresário de Mas esse é o direita. problema. Como? Foi o homem branco, hétero, rico que construiu Não o Ocidente. construiu nada. Ele só Quem pode construiu empregar. foram os escravos. Foram os Vocês escravos. estão aqui com liberdade falando isso porque alguém... Gente, deixa eu falar. Vamos lá. Volta Que eu não pro- consegui pro falar. tópico. Primeiro, vou voltar nesse ponto. Primeira coisa, antes de tudo, Se tivesse uma guerra hoje, você iria pra guerra? eu fui soldado. Mas você iria... Não, a pergunta foi, você iria Sim, pra porque eu guerra? fui soldado. Ele é obrigado, Eu fui ele é soldado, eu sou obrigado. Eu acabei de obrigado, responder. Segunda coisa, e não me orgulho de ter sido soldado, tá? Segunda Eu coisa. duvido que você iria pra guerra, mano. Não, eu sou obrigado aí, eu só fui soldado. Ó, mano, muita coisa obrigada no Você Brasil vai ninguém faz, convocado, bicho. vai. Não, Ninguém mas- faz, bicho. Vamos É lá. muito- Tudo ouvir o bem, argumento vamos lá. do Luigi. Primeira coisa que vocês usam isso é muito complicado em qualquer debate. Entender o que é esquerda e o que é direita. Desculpa, o Lula ele não tá tendo um governo de esquerda. Ah, não, desvirtuar o Lula. Mano, não faz isso não, calma, bicho. calma, deixa Ele nunca foi de esquerda. Ele só é de esquerda fora do Vamos palanque. entender a explicação dele. Por que Primeiro, um governo no Brasil, o Lula ele tá entre um social liberal, não é esquerda. A Dilma, quando você se vincula a partidos que não são igual, o pessoal fala, ai, o Lula é de esquerda, mas o vice dele é o Alckmin. É exatamente, ele não é um governo de esquerda, porque os governos de esquerda não alcançam a ascensão. Quando a esquerda Então, não dá calma. certo, aí não é de Não, esquerda. ele, Não, não, é não. sempre Ele igual. consegue Mas os votos eu- da esquerda. ele consegue os- Ele é eleito pela esquerda. E olha mas só, ele não representa a totalidade do que é o pensamento E outra de esquerda. coisa, É importante ter clareza disso, porque que- senão que o a negócio... esquerda vai eleger o dia que Qual o o nome Lula do for partido do Calma, Lula? deixa- Qual o nome deixa- do partido do Lula? PT, Partido Partido dos Trabalhista. Trabalhadores. Dos trabalhadores. Não é de esquerda, não. Mas aí ele não O PT é liberal. Não é isso. Mas não é isso. você não entende. Eu vou tentar explicar de Ele precisa de um partido Eu para vou- se eleger. Eu vou mas o tentar, discurso dele é outro. eu vou tentar Lula deixar de uma tem maneira outro, bem ele. clara. Olha só, eu não defendo o Lula. Eu só votei no Lula porque eu ser um social liberal tá mais próximo da deve esquerda ser. Sim, eu também. do que o tipo fascista, entendeu? Se tivesse um governo de direita que realmente funcionasse, talvez eu votaria. Eu votaria no Gente, governo. mas eu não entendo. Calma, Você- calma, espera. Calma que eu vou continuar para seguir o coisa. porque Se ele tivesse, não tá conseguindo construir a linha dele. se tivesse um governo, para você entender isso, então você fala, ah, e a esquerda? Calma, não tem esquerda no poder, desculpa. Não tem. Deixa eu acabar de falar, por favor. Não, eu vou deixar. Não tem um governo de esquerda. Agora- Então, tá bom? Aí agora você falou sobre as leis. Ele a falou gente ficou- que no governo do Lula, os homossexuais, a comunidade LGBT não teve nenhum direito, É que você- nada. é que Imagina, até o casamento como político- homoafetivo foi aprovado Sim. no governo Lula. E você tantas até como outras político, coisas. Aprovado o quê? O O casamento homoafetivo. Não, olha só, calma aí, deixa eu até uma coisa. Você deixou claro que você é político. Não, não sou político. Você não é Eu político? sou influencer. Não, achei que você trabalhava com política, mas Não, eu vamos lá. trabalho com político, mas não sou Então, político. Não você, tenho mandato. então você é político, eu não estou sou dizendo que mandato. você Mas todo é. mundo é político, sou político. Olha né? só, não é presidente que cria leis, vocês sabem disso, né? Que toda vez que eu vou conversar com qualquer pessoa de direita fica tão complicado. Tipo, não é o presidente que ele acorda e fala assim, hoje eu vou liberar casamento homossexual, vamos votar. Não é ele. Quem apoia isso é a bancada, quem leva essas ideias são a bancada. E a bancada, infelizmente, é o quê? Conservadora. De direita. Meu nome é Luigi Gustavo, eu tenho 26 anos, sou formado em Educação Física, mas trabalho como modelo e dançarino. Eu me identifico com o movimento, tanto pela militância como o lado político, porque é uma questão de entender de onde você vem. Você só luta pelo que você sabe que tem que lutar. E por estar nas condições, mesmo tendo privilégios, tendo condições melhores que muitas pessoas como eu ainda entendo que é necessário eu fazer isso, porque não é porque eu tenho condições melhores que outras pessoas que eu não posso lutar para outras pessoas também terem. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, da Cristina Kirchner Não, na vamos falar do Argentina. Brasil. Não, Calma, Brasil é um só. exemplo para você poder Tudo bem. entender. Lá como aqui, não é o presidente que leva a lei.
Na época que a Cristina estava no poder, eu tenho diversos problemas em relação ao trabalho que a Cristina realizou. Acho horrível. Mas ela defendeu, inclusive defendeu uma pessoa que era de um partido oposto a ela, que foi vítima de homofobia. Quando você viu isso acontecer no Brasil, por exemplo, foi a força da Cristina, a força política da Cristina, que se fez aprovar na Argentina o casamento igualitário. No Brasil, nunca foi aprovado o casamento igualitário. Foi o STF que na considerou canetada, que qualquer pessoa, mediante a Constituição, pode se casar, porque a Constituição não proíbe a união entre pessoas do mesmo Mas sexo. olha só, calma aí. Aí você Porque volta... eles falam assim, no governo do Lula, mas foi o STF. Aí mas quando não, é, mas não, depois não, pelo calma, STF não, não vota não, lei. eu vou, outro poder, calma aí, eu vou é colocar. outro poder. Não, eu vou colocar de exemplo. Teve várias ideias e sugestões de apoio até pela própria Erika Hilton, mas o Nicolas zombou. E um monte de deputado zomba. Tem várias leis que vai lá para o plenário, mas a Câmara, é igual ele falou, não aprova. Eu não contrato isso porque ele é preguiçoso. Lógico, trabalhar 6 vezes por semana, descansar é horrível. Tá fugindo do tema, Eu vou Luiz. voltar para um outro Então tema não é que a gente se vitimiza. A gente É que a gente sofre, então a gente fala. E Eu vocês quero- reclamam porque a gente Eu fala. quero pegar o ponto porque o Dom citou aquele exemplo de conhecidos que vão contratar e não querem contratar porque são LGBT e porque eles podem se vitimizar e tudo mais. Aí vocês argumentaram que mas ele já está sendo preconceituoso por si só porque ele não está contratando LGBT. Mas ele argumentou, não é que ele não está contratando porque é LGBT, é porque ele já sabe que vai rolar essa... Eu queria era perguntar para vocês, vocês acham que em algum momento a comunidade causa... Receio, assim, afronta, não afronta a palavra, mas causa medo, Sim, talvez. eu tenho uma resposta específica para aquilo que ele falou. Eu acho. Você só fica com medo de andar em uma ponte sem beirada se você escorregar ou cair. Se você tiver total certeza que você não vai cair, não vai escorregar, você não tem medo. Você só fica com medo de contratar uma pessoa gay, uma pessoa negra, uma mulher grávida, se realmente aquilo, de alguma maneira, você vai fazer aquilo. Eu não contrato negros, porque em algum momento eu posso ser racista. Ótimo argumento da ponte. Eu não contrato gays, porque em algum momento eu posso ser homofóbico. Então o problema não é com a pessoa, é com você. Posso argumentar? Pode, Tadeu, eu vou te Eu perguntar achei depois. sensacional o argumento da ponte. Eu concordo com você. Tem que ter, o degrau, passo a passo, firme, forte, construído para você conseguir atravessar. Eu vou contar o histórico rapidamente, o que aconteceu. Um partido de esquerda, filiado ao Foro de São Paulo... Esquerda? Fala para mim qual partido, Deixa eu te por favor. falar, deixa eu concluir o argumento. No Brasil, existe um processo legislativo. Você precisa ter audiências públicas para serem discutidas a questão do projeto de lei e tal. Depois disso, vai para a Câmara, duas sessões, dependendo do projeto de lei que seja, vai para o Senado, vai e volta. Tem a questão do veto presidencial ou não. Isso é um processo legislativo para você ter uma lei válida no Brasil, digamos. A esquerda descobriu o caminho dos tijolos amarelos do Mágico de Oz, da Dorothy, que é o quê? Caneta do STF. Então, o que acontece? Você pega uma ONG, se eu não me engano, é a ANTRA, que é a Associação Nacional dos Trans e Travestis do Brasil. Eles colocam o CNPJ, eu estou citando a ANTRA porque ela foi a persona do projeto que equiparou a homofobia ao racismo. Você pega uma ONG, você coloca um CNPJ nela, você acha um partido que tem uma entrada legal, o partido vai e caneta onde? No STF. Pulou todo o processo legislativo. Isso aqui que a gente está fazendo é tipo uma audiência pública, a gente está discutindo os prós e os contras das coisas. Pulou-se tudo isso. Aí um partido de esquerda ligado ao Foro de São Paulo, para quem não sabe o que é o Foro de São Paulo, o conjunto das esquerdas da América Latina, fundado pelo Lula, que não é de esquerda, tudo bem. E aí ele vai... governo Lula, esse partido foi e canetou no STF usando a ANTRA para conseguir equiparar a homofobia ao racismo. Pulou todo o processo legislativo. O que é o ruim disso tudo? Dom, o que é o ruim disso tudo é que o que acontece? Isso vira contra nós homossexuais. O empresário que... eu estou te falando de 2019, já passou o quê? 5 anos.
A culpa não é do empresário hoje que não quer contratar. A culpa é da própria comunidade que deixou-se ser usada por outras coisas. Que isso, cara? Lá, Fala isso, por que não foi projeto Nossa legislativo? Senhora, meu Por que Deus do céu. processo legislativo? Por que Porque a não lei teve já dizia audiência? isso, Nossa, cara. não, a nossa Constituição já não, diz sobre não. isso. Mas nós não Injúria. temos Não, segurança mas peraí. jurídica atualmente, Não, então é lógico cara, que a um nossa empresário ele vai a nossa ter carta da Então, a Constituição, culpa ela não já é- diz Mas que ela não não tá pode sendo ter injúria respeitada. por A culpa sexo, não é, etnia ou qualquer outro motivo a religioso. culpa não é do empresário hoje que não quer contratar o homossexual. Não. É lógico que é, pô. O empresário ele foi levado por uma canetada de um partido de esquerda, de uma organização, de uma ONG de esquerda, a fazer Não, assim. você tá me- E aí por isso que eu digo que Você o tá movimento confundindo. LGBT hoje é o que mais atrapalha os homossexuais. Você tá invertendo no Então, assunto, calma aí. cara. Então, o Porque, por empresário. exemplo, peraí. Então, o A culpa não empresário. é do empresário, o cara tá te dando emprego. Não, peraí. Não, peraí. Pensa assim. O homossexual foi demonizado. Peraí, não, mas o cara não Pelo entrou no próprio STF. Cara, o cara não fez o projeto não de lei, pelo o STF movimento, assinou. Pera, pelo discurso parece de que... direito. Não foi isso que aconteceu. Foi isso Os que caras aconteceu. questionaram a Não, foi isso que constitucionalidade de um determinado artigo que já estava escrito na lei. A gente tá no A Brasil, questão era, Rodrigo. entendemos que no isso daqui Brasil, faz Rodrigo. sentido? Não. A coisa é como ela funciona. Hã? A coisa é como ela funciona. A coisa É muito é como fácil é no usar, Brasil. nossa, peraí, cara, tem um caminho legal pra isso. O que eles fizeram não é legal. Existe uma possibilidade, tanto da esquerda, com todo esse povo que você falou, quanto da direita fazer a mesma coisa. Se for constitucional, que é uma coisa meio difícil pro lado da direita... No Brasil? Eles argumentos constitucionais pra eles é um problema. Então, se eles conseguirem se articular pra isso, manda pro STF, tem a mesma abertura, pô. A questão é essa. Bonito, O STF mas na é... realidade foi assim que aconteceu. Sim. E assim continua Não, acontecendo. mas peraí, mas O STF é um aparelho da esquerda. Você é contra alguém ser criminalizado por te ofender homofóbico? O sexualmente? que é homofobia? Você ser discriminado pela sua Você sabe orientação quem criou a sexual. palavra homofobia? Não. Ser homofóbico é você ser Cara, quem você criou a discriminar palavra alguém pela homofobia orientação sexual hoje, dela. quem criou a palavra homofobia, nem sabe o que homofobia significa. Não é uma suprema corte, ninguém sabe o que homofobia é medo. Você não sabe. Homofobia. Não, eu tô É que indo ele pro sentido leva da o pé palavra. na palavra, ele já mudou o contexto. Ó, homofobia, ninguém sabe o que acontece. Homofobia pode ser isso daqui. Homofobia pode ser... Se homofobia pode ser tudo, homofobia é nada, Não, cara. não pode ser isso. Claro não que é. pode ser isso. Eu tô falando do Ou Brasil, não, bicho. mas Aí o que não, aconteceu, existe uma eles declaração muito equipararam simples, cara. Você- homofobia o cara ao me- racismo. Ô. Eu sou homossexual, não sou uma raça. Aí existe a raça são humana duas e a coisas raça gay. distintas. Não. Ó, vocês querem Você fugir do fez argumento? direito? Não, bicho. Gente, Não, pera. não. Tem nada a ver. Gente, tem nada a vou ver. pausar. Oi. Não tem nada a ver. As discussões sobre LGB deveriam ser separadas de TQ+. As coisas elas vão mudando conforme o tempo, né? Então a sociedade muda, as necessidades elas mudam. Então, às vezes o que antes funcionava hoje pode não funcionar mais. Antigamente, eu tenho muitas pessoas que me questionam assim, Dom, por que mudou para antes era GLS, hoje virou LGBT e tal? Porque entendeu-se, né, como comunidade, que todo mundo lutando junto, as coisas serviriam para todo mundo junto. Só que hoje, em 2024, a gente já entendeu que não é bem assim. Hoje nós temos tecnologia, nós temos acesso à informação, as informações elas circulam de forma mais rápida. Então, hoje eu vejo, eu entendo e eu concordo que as discussões relacionadas a lésbicas, gays, né, sejam bis, cis, gênero e tal, deveriam ser diferentes das lutas das trans, né, pessoal queer, aquela coisa, intersexo, como quero chamar, os hermafroditas e tal. Então, assim, por que eu levanto essa questão e que eu concordo? Porque antes, vou citar dois exemplos. A gente teve uma discussão no Brasil não muito distante, que pedia-se, inclusive aqui em São Paulo, trem só para mulheres. Trem só para mulheres, porque as mulheres são abusadas, violentadas e tal, aquela coisa toda, todo mundo achou legal aquela coisa toda e tal. Mas e hoje, em 2024, mas acho que começou há uns 4 anos atrás mais ou menos, começou-se a discutir o banheiro unissex. São coisas que não fazem muito sentido dentro Da nossa especificidade. acho que da sociedade em si, entendeu? Durante muito tempo, eu sou bem estudioso sobre a questão do movimento LGBT, sobre o histórico e tudo. E antigamente eu vejo que, até mesmo no início do movimento LGBT, os homossexuais masculinos, eles, em determinados momentos, eles chamaram as lésbicas ali, aquela época do Harry Milk para conversar e tal, da primeira parada gay.
funcionou até a página 2. E aí as lésbicas foram e se distanciaram e se aproximaram mais do movimento E feminista. cada um ficou remando no seu barco. Mais próximo do movimento feminista. E hoje eu vejo a mesma coisa. Hoje eu vejo mais o movimento LGBT usando a população trans como moeda de troca, diria assim. Então acho que talvez poderia dividir essa discussão dessas pautas, sabe? Eu acho que acontece o seguinte, é tanta caixinha dentro de questões. Eu não estou minimizando o que é mais importante ou o que é menos importante, mas é muita caixinha para se tratar ao mesmo tempo e a gente não consegue dar conta de tudo. Antigamente, quando o GLS foi um termo comercial, né, que eram para gays, lésbicas e simpatizantes, acho que foi a Érica Palomino quem criou, se eu não me engano. O LGBT, depois da GLBT, que aí decidiram de que os homens gays deixaram de ter valor, por exemplo. Aí mudaram LGBT para homenagear as mulheres. Tudo bem. Nós tínhamos uma bandeira que era chamada bandeira gay, hoje é bandeira LGBT. Nós tínhamos uma parada chamada parada gay, hoje é parada LGBTQIA+, tal. Antigamente nós tínhamos um dia contra a homofobia, hoje é o dia contra a homofobia, transfobia, questões de gênero, etc. e tal. Então, tudo que era tudo que era gay, por exemplo, aí eu falando como homem gay, tudo que era gay virou LGBT. Aí eu estou perguntando, qual que é o meu dia do homem gay? Eu tenho um dia, o dia do homem gay. A gente tem o dia da lésbica, a gente tem parada lésbica, a gente tem parada bissexual, a gente tem dia contra a transfobia. Não estou falando que essas datas não são importantes, mas assim, qual é o dia que tem para falar do homem gay, da saúde do homem gay, por exemplo, da segurança do trabalho no homem gay? Qual é a bandeira que me representa, já que a minha bandeira hoje é LGBTQI? Qual é a data que eu tenho hoje para me posicionar politicamente? Ele chama a gente de cis, né? Então não vale. Se é cisgênero, não vale, entendeu? Lésbicas e gays remam por um lado, bissexuais e transexuais para outro, assim, tá meio que cada um remando pela sua luta. O bissexual mesmo, toca até num ponto de outra rodada que o Luigi falou, de quem se relaciona com transexuais ou gays e não é assumido, ele muitas vezes nem abraça causa nenhuma. Então não há um foco. Eu não acho que o bissexual ele milita, luta, seja qual nomenclatura quiserem dar, igual a transexual, ou igual o gay ou a lésbica, entende? Então é meio que a intensidade de luta se difere, entendeu? E também envolve também a forma como cada um vive, a forma como eu vivo. Eu tenho muitos amigos héteros, enfim, tem alguns gays. Eu não preciso abraçar hoje tanto essa causa. Eu descobri uma forma de viver de forma mais neutra, tranquila, sabe? Mas me incomoda isso, né? O gay e a lésbica luta de forma mais intensa, independente se ele é esquerda ou direita. A transexual também. O bissexual ele é um ponto abstrato ali, que ele tem que ter porque ele tem uma orientação sexual que encaixa ali, mas a luta dele não se encaixa. Tem que acha 70, que é 70, 80% dos bissexuais não abraçam luta nenhuma. E a questão da sigla LGBTQIA+, P e tudo mais. Tudo bem, a pessoa pode se ver quem quer homem cis e tudo, tem tantas nomenclaturas para se descrever, mas esse aumentativo todo nessas letras confundiu a cabeça do povo que já não entendia muito. Se nem até nós A gente mesmo tem hora que a gente não entende, imagina que a gente E tem uma outra questão que é importante também, além das letras LGBTQIA+, PN, Y, X, eu mesmo não sei qual é a sigla atual hoje. Este movimento que sempre foi voltado, que foi cooptado para a esquerda, ele acabou agregando outras pautas que só dificultam o nosso relacionamento com a sociedade. É isso mesmo. Questão, tem que ser a favor do aborto, tem que ser a favor da liberação de drogas, tem que ser a favor de uma série de coisas que se a sociedade não consegue conversar, nós somos obrigados a conversar isso, colocando em segundo plano questões que são nossas. Isso, é isso aí. Tem uma frase, cara. Dividir para conquistar é a estratégia do inimigo.
Exato. Nossa, E você tocou no uma ponto. Uma Mas coisa- é o que a esquerda mais faz, Você dividir, mas tudo bem. Mas hoje, Olha assim, calma. Mas volta aqui pro Ele foco. fez, não, foi ele cirúrgico, falou uma você foi coisa. Ele cirúrgico. falou uma coisa aqui que eu Cirúrgico. acho que é maravilhoso. Não tem um dia, não tem isso, mas por que você está se vitimizando? Você falou que gay não se vitimiza. Que é mentira, mas tudo Aí que você você falou dá o direito foi do uma hétero dizer por que vitimização. que não tem o dia hétero. Estou dizendo que eu deveria ter o meu, já que todas as Mas letrinhas... você Todas tem. as letrinhas têm um dia. Qual é o meu? não, pô. Cara, Não, a não gente, tem, não. ó, Claro que tem, tem, não. a bandeira LGBTQIA+, chama bandeira da diversidade. Não existe É a bandeira essa da diversidade É isso, sexual. é isso. Acho que é aí que tem que Você partir pode, disso, cara. você pode Ela ser foi criada hétero e usar essa a bandeira. versão de 78 era chamada bandeira gay. ela foi criada por um motivo. Como você A falou, diversidade E a bandeira aceita gay no não meio significa dele. gay que homossexual. existe se diverte outras deles, né, expressões assim. sexuais na sociedade além da hétero. E outra, e o Qualquer bissexual? pessoa que Bissexual. consegue conceber isso e se identificar com isso faz parte da sigla, irmão. E o bissexual Você é uma ele parte tem da essa sigla tanto diversidade, quanto porque a só com homens trans, e mulheres. tanto quanto a lésbica. O demissexual e tudo. Eu estou dizendo que a bandeira de 78, por exemplo, ela foi criada, sim, especificamente para homens e usou outras Isso aí, letrinhas se como eu agregaram. Então, uma bandeira que foi criada para homens, hoje, já não é. E os homens não têm a sua. Quando, ó, só um instante, quando o Qual Baker... é? Quando o A gente Baker trouxe eles pro nosso Fala lado. bem, quando o Baker cria Homens a gays. bandeira... A gente trouxe eles pro nosso lado. Quando ele cria a bandeira, era só homens. Não tinha as lésbicas. Por isso que eu falei, eu levantei, eu frisei o ponto. Tá, mas isso não- As lésbicas estavam olhando de longe, isso aí Não é sei melhor não. que elas estejam Mas com a gente? são lutas diferentes. Quais diferenças? São Não é a lutas- diferença, é a luta por existir, sexualidade, irmão. direito de existir, São de uma luta por praticar sua existir, sexualidade. Não é então só, faz não é só sentido. luta por É existir. simplesmente sobre Não, isso, não é só cara. por existir. A violência que acontece na nossa comunidade é por repressão, pelo fato da gente existir. Sabe por que É não? negado Vamos lá, emprego, só- é mas negado você tudo. Precisa pagar uma letra para colocar as outras acima dela? É isso que eu estou dizendo. Não, acho que aí você colocou num ladinho Mas ali, você entende que o que mais você não não é deixou de porque se sentir apagar a letra, representado. porque- Eu não tô Você deixou falando de se mais, eu sentir tô falando do G. representado. Tô Mas falando o do G não G. foi apagado. A gente tá Qual juntando é a o gente dia pra do nossa G? causa, Qual é a cara. bandeira do G? Qual é o dia A bandeira do G é a que gente mesma que fala a... do A bandeira G? do G hoje é a mesma que a da lésbica, que a da todos, trans, pra que a da todos. Qual é o dia? queer. Cara, Mas tem o dia Mas da o que ele precisa. levantou é que tem o dia de cada um. Não tem o o dia dia de cada um. Eu vou posicionar uma questão, talvez não ficou tão clara da afirmação. É que a questão aqui que a gente quer entender é se a gente deve separar discussões LGBT de TQ, porque, embora seja uma comunidade, eles têm necessidades diferentes. É melhor que a discussão isso aí. seja feita junta, É isso. em uma sigla toda, ou é melhor que essa discussão seja Olha separada? só, eu entendi. Eu entendi, assim, existe já discussões separadas, grupos de transexuais, grupos de lésbicos, já existe, já tem esse movimento, mas no final que todos fiquem unidos, como ele falou. Exato. Um propósito Porque o discurso do outro é que se separe e se dilua e enfraqueça. Não, isso a gente não pode permitir. Eu acho que Mas eles enfraqueceu, eu falei de questões de Eu acho necessidades que falta, mesmo. não, mas diferentes. falta entender o que significa a palavra minoria, velho. Falta entender a compreensão disso, um lugar mais profundo. Minoria porque é menos. Minoria porque Se você já separa o muito menos, não tem questão nada. menos, lógica. cara. Se você pega esse menos Você e se divide acha a menor ele- minoria é um indivíduo, bicho. Não, exato. Menor Mas a minoria é um gente vive numa indivíduo. sociedade. Justamente, a menor E minoria é um todos os indivíduo. indivíduos Então, precisam existir lembra em quando eu sua usei o plenitude. exemplo que a gente não pode generalizar? Então, assim, a mesma briga... A mesma luta que a sua- Luta de uma Pra trans viver, não vai ser a mesma pra viver, minha. Pra viver, é lógico. Não vai ser a mesma. Não é a mesma pra viver. Não, Não é. Meu, Não é mas a mesma Ela tem pra necessidades viver. diferentes De viver é diferente. Não vamos filosofar, tô falando Precisa pro ser lado não é prático. filosofar. pra manter Gente, prático. olha só. Não, sim, prático. Não, deixa É eu muito mais viver. importante você dar coro pra luta dela também. Você precisa fazer reposição hormonal, Rodrigo? Eu não preciso fazer posição, mas eu tenho que ela defender quem precisa. Uma trans, ela precisa. Mas eu preciso defender ela, cara. Mas a gente precisa se juntar aqui e Então, falar, calma ó, aí. Então, não, olha só. Então eu quero deixar de uma maneira até... Tá, Rodrigo, agora chega você a já ser sentiu? ignorante. Calma aqui, agora é o nosso lado de falar. Então, se eu tomar uma lampadada na cara Isso. e ela tomar minha luta é diferente da dela, minha dor Exato. é diferente. Eu não vou me envolver com a luta dela. Sem filosofia, sem filosofia. vou me Sem envolver me com a empurrarem luta no dela. trilho. Se uma trans é assassinada, que ela que se luta vira. dela, a ela que luta se vira, dela. eu não sou Eu trans, me pô. identifico eu sou com trans. aquilo. É isso. Que Imagina. isso? Não, Eu sou aquela- uma Mas na trans, teoria eu quero uma vocês não trans querem, preta. Eu acho vocês que não já- querem que Então na você- teoria vocês não querem que Gabriel, seja só um assim, mas minutinho. hoje Deixa já eu fazer é. uma pergunta. É que eu acho que já ficou clara a divergência de vocês. O que eu quero perguntar, então, do teu argumento, Dom, como na prática funcionaria essa separação da discussão? Deu para entender a Eu divergência posso adicionar uma de pergunta vocês? já para ele responder Pode, tudo com por isso? favor, pode. Então você acredita que uma pessoa homofóbica não é transfóbica?
Depende. Não necessariamente. Depende? Não necessariamente. Ah, tudo Não bem, necessariamente. Então. Tudo Amigo, a gente citou exemplos de Ele homens pode que ser pegam, homofóbico, que pegam, gay, mas Veja, gostar de por trabalhar. exemplo, pegam a trans. legislação iraniana, Cara, a gente que é sabe extremamente a gente aberta a tem transexuais vários e exemplos mata de homens homossexuais. casados com família, com filhos que pegam trans, Os iranianos. mas não pegam homossexuais, masculinos. Uma Eu gosto de trans vai citar se- como exemplo, só para responder o ponto. Iranianos, eles são, calma, iranianos são a favor de transexuais. Só- não, Sim, peraí, só não, as mulheres, não, sim, vamos- mulheres Estado transexuais financia, podem Deixa o Dom sim responder. fazer a Eu quero transição responder que é tranquilamente. outro Deixa o Dom só responder. Eu gosto de citar como exemplos. A gente tem agora uma discussão muito importante para a nossa comunidade, que é a questão das trans nos esportes femininos. Nós temos homens biológicos, com musculatura biológica, hormônios biológicos, que são homens que com 20, 25 anos, ok, me entendi como mulher, vou continuar jogando esportes de contato com mulheres. Dom, eu tenho a minha opinião, né? Mas eu sei que essa discussão ela não pode ser considerada levando todo mundo junto. Mas é uma sociedade, a gente não vive numa ilha. Você, Olindo, se você for disputar um esporte de contato, um boxe da vida, você tem a estrutura corporal, você vai ser colocado junto com alguém que tem a estrutura corporal semelhante à sua, o tamanho semelhante ao seu. Uma mulher trans, ela vai começar a disputar, um homem trans, ela vai começar a disputar esportes de contato com pessoas que são diferentes de estrutura e biologicamente Então, delas. acho que você não sabe o que é trans e não sabe nada sobre E esporte. isso tem a ver, tem tudo a ver com, não nessa hora de discutir essas situações, separar. Porque o que acontece? Uma lei, eu pessoalmente, eu sou a favor que crie uma nova categoria de esporte. Tem a categoria pra trans, Meu tem a Deus do categoria céu. masculina, tem a Amigo, categoria eu sou feminina. educador físico, isso é uma e tal. ignorância, meu Deus do céu. Não é ignorância, Mas quando a alguém mulher que sai estuda sobre massacrada assuntos. E é por isso que eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, que é válido para discutir isso. Porque a sociedade lá fora não está discutindo isso. Não, tá sim. Deixa eu tá só sim, deixa sim. eu falar, Esse é o ponto. deixa eu dar um exemplo. Eu só Deixa eu quero, dar um exemplo. tem um o problema, Dom vai por favor. continuar falando, eu só tem um- quero dar um direcionamento. Depois que ele falar, vamos ouvir o Luigi, porque é a área dele, o argumento Deixa eu dele. dar um Vamos exemplo. ouvir o... Agora na Olimpíadas a gente teve a Imane Khalif lá. Meu Deus do céu, não fala isso, por favor. A lutadora lá de boxe da Argélia. Ela é uma mulher, só que ela tem uma deficiência, que ela não consegue, ela não recebe, o corpo dela transforma, ela tem falta um detalhe lá no... Ela não recebe estrogênio suficiente igual outra mulher. Isso. Ela não é uma transgênero. Ela não é uma pessoa transgênero. O que a militância fez agora com essa lutadora, cara, foi assim, monstruoso o que fizeram com ela. A militância? A militância A mundial. militância? Porque transformaram ela numa transgênero. Não, A militância meu fez isso. Deus A do militância céu. da direita. Não, a militância A militância fez da direita. Não, Gente do céu. vocês não sabem. Eu posso Eu contar não o histórico? sei se foi eu argumento tenho usado tempo para por contar a qual história? algum- Eu tenho tempo. E a Eu linha quero era- rapidinho. É que eu queria que ele respondesse o seu argumento de pessoas trans no esporte, porque é a área dele, eu acho que... Acho que tem tudo a ver com Primeira coisa, a divisão de homem e mulher se dá socialmente, tá? Estrogênio e Não, deixa testosterona, eu tô falando em embasamento Não, tudo bem, científico. mas se quiser. é falácia isso socialmente. Tá bom, você gosta dessa palavra. É socialmente. falácia, você só mentem. Em determinados pontos da história, exércitos eram formados por mulheres. E determinados pontos da história, exércitos foram formados por homens. Porque são mais fracos? Não. É seu posicionamento social. A boxeadora, não é só o fato de ela não produzir estrogênio que torna ela, isso, aquilo. É o fato de ela treinar com homens. O treinamento no esporte, não estou dizendo sobre meritocracia, eu estou falando que o treinamento, a aperfeiçoação do seu corpo, se dá pelo desempenho e o foco que você tem naquilo. Então, eu vou fazer uma Olimpíada só para pessoas trans. Se aquela pessoa trans treinar com um homem, ela ainda vai ser mais forte do que... Não, eu tô falando com um homem porque... Tem homem biológico batendo em mulher, Luigi. Isso, além de ilegal, é imoral. Mas você defendendo um negócio desse. Homem Não, biológico Claro, batendo em mulher. Claro, o quê? Homem biológico batendo em Luigi, Não, dentro da agora... sua Não, fala, desculpa. fazer uma Calma. Porque ela é transexual, mas a mundial, gente. força dela é de um homem. Gente, isso é isso daí... que a gente tá dentro falando. da sua área, eu posso te fazer uma pergunta? Gente, isso daí dá um problema porque a pessoa transexual, ela fisicamente... ela não é a mesma coisa que biologicamente. Veja, Então, ela não tá apanhando de um homem.
Ah, bicho, você vai pra conversa de bêbado. A gente tem exemplos de mulheres trans que tiveram sucesso nos esportes em diversas áreas. Por que a gente não tem o mesmo tipo a mesmo número de pessoas, de homens trans no esporte com o mesmo êxito? Por que não há personagens tentando ser esportistas como homens trans? Mas tem. Você já pesquisou? Eu tô te perguntando, uma Você pesquisa. acha Mas que eu tô te Você respondendo, acha que é tem. justo homens biológicos continuarem batendo em mulheres? Homens isso, gente, isso daí... Ele passou por uma Meu, transição, onde é que foi uma pra mulher. isso? Não é mais Gente, mulher. lógico, Na sua área, é a área dele, força né? física Peraí, da é a pessoa tua área. não muda. Não é a tua área. Não, calma. Eu Ela vou te faz responder. tratamento hormonal. E eu ainda faz vou A gente uma pode dar um transição, exemplo passa a aqui. ser uma Olha mulher, o meu não tem porte mais físico. músculo. Aí eu quero ser trans hoje. Você não quer, não tem como você Eu tenho 35 anos. Não tem como você querer ser É mais trans. profundo que isso, Gente, Eu você tenho sabe, mas 35 você anos. sabe que não é assim. E aí eu quero ser trans hoje. Eu me identifiquei, eu saí do armário. Ó, digamos. eu vou te responder até de uma maneira Aí mais eu específica no eu esporte. pego uma moça que tem aqui no estúdio agora. Você vai preso? Você acha que eu não vou Você vai poder preso. bater nela? Por vários motivos, inclusive. Adorei o argumento de vocês, porque é isso. Não tem como ser mulher no papel e na... Não tem como você dar um exemplo. Ó, toda essa hipotético discussão do aqui mundo. é para argumentar que o quê? Por isso que eu sou hoje nós, favorável que a inclusive, discussão temos tem que ser casos. separada. Tem que ser separada a Mas a discussão. tua discussão sendo separada significa que esse grupo, que é G da letra, Ele acha que é não uma deve invenção ser falar trans. sobre... Não, pode falar dar uma sobre. telha, um dia acordar. Pode falar acorda sobre, que mas eu o que, ser o que acontece em sociedade? Tudo é tudo. LGBT, tudo é tudo. Para você ter uma noção, eu não vou te fazer essa pergunta pessoalmente, mas existe hoje uma discussão em volta de colocar o pessoal do fetiche dentro da LGBT. Que? LGBTQIA+. De onde você tirou essa fase? Aí eu estudo. Não, beleza, pode discutir. Mas o Então, fetiche tá. faz parte de toda a Eu queria falar do sociedade. negócio do esporte, eu não consigo falar porque ele vai sempre interromper. Discutível. Porque assim, A eu gente tem que, eu cara, entendo que... nem tudo ó, é sobre um contra o outro, irmão. Você Eu sabe entendo que que, tudo é uma luta, um existe confronto. expressão de gênero, identidade de gênero, aquela coisa toda. Fetiche. Eu me vesti de couro, agora existe uma... Mas isso, daqui tudo a isso alguns aconteceu? anos... Está acontecendo. Mas tá acontecendo pra na quê? onde? Pra quê? Mundo, bicho. A letra K. A letra K é kink. Os tópicos LGBT devem ser ensinados nas escolas. Tudo deve ser ensinado na escola, porque quando você não sabe, entra a precariedade e a ignorância. Não estou falando só sobre o tópico LGBTQIA+, em si sobre racismo, em si sobre economia, em si sobre política. As pessoas não saberem isso na escola, não estudar isso, gera esse debate. Eles não sabem o que é direita e eles não sabem o que é uma construção social. Quando você fala, tipo, construção social, eles travam, eles não entendem isso. Então, você explicar na escola não vai fazer uma criança se tornar gay, porque ninguém se torna gay, a pessoa nasce gay, a pessoa nasce trans. A pessoa não acorda e fala, eu vou ser trans. A pessoa não acorda e fala, eu vou ser travesti. Eu vi dois homens se beijando. Exatamente. Isso, se todo mundo soubesse, e eu falando também, até como professor, não pegar e dizer assim, ó, gay é isso e isso. É ter uma maneira didática, ser professor é isso. O que existe, E explicar né? de maneira didática, explicar, fazer com que entendam dados específicos e dados diferentes. Sim. Com certeza esse debate não aconteceria desse jeito. Seria uma conversa, não um debate. Eu acho também. A escola nossa, eu acho que falha muito nessa formação social, formação de entendimento de sociedade. E eu acho que, falando como uma pessoa gay que sofreu pra caramba na minha adolescência, minha infância inteira, velho, de bullying, era zoado pra caramba. Eu queria muito que alguém tivesse me falado que tava tudo bem, sabe? Se tinha acolhido. Foi uma crise gigantesca da primeira à oitava série, sabe? Você é padrão, né? Isso, imagina. E, cara, foi zoadaço, sofri pra caramba. E, tipo, se eu tivesse ouvido sobre isso, sabe? Acho que não teria passado por tanto problema quanto eu passei. E o mais louco... E é coisa que eu tô colhendo até hoje, a consequência disso, sabe? Pô, eu tô com 30 anos. E era isso que eu ia dizer, o mais louco já era e não falar disso causa problemas pro resto da vida. Transgeracional, mano. O negócio vai avançando, tá ligado? Então, pô, a gente precisa começar a assumir a realidade como ela é e ensinar as crianças que, cara, existem pessoas diferentes que veem o mundo de forma diferente e seu papel é respeitar essa pessoa. Só isso, sabe? Não é sobre sexo, não é sobre nada, cara. É sobre... Existem pessoas diferentes e você precisa saber que elas existem.
E a criança, ela vai crescendo, hoje ela fala assim, existe o homem, o menino e existe o viadinho. O viadinho é fraquinho, é mariquinha, não presta, é doente, vai para o inferno, mas existe o homem, padrão hétero. Quando você educa essa criança, não, existe o homossexual, existe a trans, existe a lésbica, são pessoas normais, são pessoas que têm o direito de ter uma vida saudável, trabalhar, estudar, construir família. Ou ela pode se reconhecer, ou ela pode aprender a educar e acolher e entender esse outro universo. E é uma coisa que eu queria falar até, eu achei muito legal você estar aqui, até para eles chegarem e dizer, eu defendo essa inclusão de estudos de qualquer lado. Se a direita falar que é necessário ter isso na escola, eu vou apoiar. Se a esquerda falar, eu vou apoiar. Qualquer lado que pegue e fale, eu não acho que tem que ter esse estudo. Qualquer lado que apoie emburrecer a sociedade, não é meu lado. Para não dizer, a esquerda acha que tudo tem que ser liberado. Não é assim. Eu apoio quem dá conhecimento, porque o conhecimento te dá liberdade de ser Te político. dá poder também, né? Cara, eu sou totalmente favorável à educação sexual nas escolas, desde os primórdios, desde a pré-escola. Lógico que, conforme a especificidade, a linguagem precisa ser diferente, porque se você falar sobre educação sexual nas escolas, você pode inclusive ensinar a criança que determinados pontos não podem ser tocados no corpo dela. Ela precisa cuidar daquele corpo. Eu acho que somente através da educação a gente consegue fazer isso. E ensinar. Existem pessoas que gostam do mesmo sexo, de sexo diferente. Tá tudo bem. Você tem dúvida sobre isso? Você quer perguntar? Quer dialogar sobre isso? E abrir dentro da escola um espaço seguro para que pessoas que se sintam LGBT possam falar e debater com não LGBTs. O que não acontece. Hoje, a evasão escolar para pessoas LGBT está na casa de 60%. Apenas 40%. Quando não acontece o suicídio. Quando né? não acontece suicídio. Ou um massacre, Apenas porque 40% tudo isso envolve também não ter o de conhecimento. adolescentes LGBTs que ingressam conseguem terminar o ensino fundamental. E também acho, alguns anos atrás, eu volto a falar sobre escola sem homofobia. E isso é muito Se legal nós você falar. tivéssemos uma Fundamental, escola já tá sem no homofobia fundamental. nas escolas naquela época, muito possivelmente a gente não tinha um Nicolas Ferreira falando merda, desculpa o palavrão, mas falando merda no Congresso, porque ele possivelmente teria tido contato com este material. Eu acho que a educação ela tem que ser dada para todos livremente, porque proíbe que criem massas de manobra, possibilita a reflexão e o reconhecimento dos pares entre si. Uma criança que está se desenvolvendo, ela tem acesso a contos de fada, onde os principais é tudo heteronormativo, as histórias, os filmes, as novelas, e ela não se encontra nesse lugar. Quando você tem uma educação um discurso de diversidade, de aceitação, ela vai se encontrar nesse lugar e vai ser muito mais tranquilo, mais fácil para ela desenvolver a sexualidade. Ela não vai precisar de se esconder do primário até o ginásio, até ela conseguir uma independência. Isso que você falou é Viver muito louco, porque se escondendo, né? Uma coisa que eu percebi, eu adoro o desenho, como eu tenho muito contato com criança, trabalho com isso, eu tenho muito contato com o desenho, eu sempre tento estar internado a isso. Antigamente, os desenhos tinham personagens que se davam a entender que era gay, mas a gente achava só que era diferente. Hoje em dia já tem personagens que você vê que ele está dentro do movimento, eu coloco o gay como geral LGBTQIA+, que não precisa ser falado e a criança não se torna gay por causa disso. O desenho Steven Universo, eu vejo aquele desenho, parece que eles estão brincando em um grande vale. Mas não é porque as crianças veem aquilo que acorda e fala, meu Mas não é Deus, sexualizado. hoje Exato. eu vou... É sobre a explicação, é como você passa aquilo para a pessoa. E só queria comentar uma coisa, que, por exemplo, quando a gente estava na última rodada falando sobre transgêneros no esporte, por exemplo, hoje a gente está falando sobre tudo isso por base empírica. A gente não tem grande aprofundamento científico nisso. Quem sabe se a gente discutir isso na escola, por Exatamente. exemplo, a gente vai ter... Que foi o que eu... A gente vai gerar exatamente, investigadores exatamente, que vão dizer, exatamente. vocês estão certos ou estão errados. E falar tudo isso Eu não estou só dizendo que me faz vão lembrar de uma endossar, coisa mas que eu podem acho contra. acho que isso funciona para todo mundo aqui. Quando eu era mais novo, vamos brincar de Power Ranger, todo mundo queria. Eu quero ser o vermelho. Se eu falava que queria ser o rosa, meu Deus do céu. Porque o rosa sempre é uma mulher. O último Power Ranger teve um Power Ranger que ele era um homem e era o rosa.
E isso não é um problema nenhum, isso dá um ar de liberdade. Minha criança aqui gigante. agora pode escolher e a um criança rosa, pode ele vai escolher ser seu homem. rosa. E tipo, tanto faz, gente. E isso é uma coisa que se você faz a criança entender isso, que não tem diferença na cor, não tem diferença... Que é tudo construção não- social. É, tudo isso é uma construção social. É muito complicado. Eu acredito que precisa se quebrar paradigmas. Mas a forma como vai se conduzir isso, eu acho que é muito perigoso. Se fala muito em colocar educação sexual e explicar, até entendo, explicar para uma criança onde ela não tem que ser tocada, um ponto que se levantou. Mas não se fala, por exemplo, de se colocar psicólogo nas escolas, que seria um ponto para aquela criança ou aquele adolescente poder dialogar ali em terapia e se autodesenvolver, porque se ele já está sendo massacrado, ele não precisa se expor ou ser exposto, né? Eu acredito que a terapia, nesse caso, daria força a ele iria se entendendo e automaticamente a terapia para os outros, até os que são heteronormativos, também auxiliaria nesse processo. Acho que a terapia é um autoconhecimento de si, mas ela também move a convivência sua social. Essa questão do bullying, tudo tem mesmo. Acredito que hoje não seja tão ruim quanto antes. Antes era muito pior. Então as coisas já estão caminhando naturalmente para um rumo mais leve. Só que quebrar e fazer essa educação sexual de uma vez, e quebrar paradigmas de uma vez, eu acho que não é o caminho. Eu acho que precisa pisar devagar para ir encontrando. Nenhuma luta Ninguém é natural. defende isso. Vamos só ouvir o Dom agora. Eu concordo com alguns pontos. Essa parte de que uma criança realmente deve entender que existem outras, né, Também concordo. tipos de pessoas e tal. Existem formas diferentes de amar, essa parte eu concordo. Só que, ao meu entender, esse é um papel da família. Eu achei bonito tudo que vocês falaram, os argumentos, só que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. A gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada marxismo cultural. Concordo. Existe uma coisa chamada granchismo, que embora seja legal, engraçado, tem um personagemzinho lá que tá brincando no vale, a gente sabe que o granchismo e o marxismo cultural, eles trabalham com coisas sutis na sociedade. Isso é uma estratégia Pra quê? utilizadas, Engaysar? não diria engaysar, mas sexualizar as crianças. Sexualizar. Mas como Eu você... acho assim. Posso? Eu acho assim, criança, já diria o Clodovil, criança tem que ser criança, ponto e acabou. Tá aí. Se a gente está O no momento Brasil, de descoberta mesmo é na a gente adolescência. está no Brasil e aqui no Brasil aqui no Brasil não é essa coisa floreada, bonita, tudo maravilhoso. Nossa, vivemos na Suíça. A gente sabe que aqui no Brasil não funciona dessa forma. De tanto, porque criança tem que ter a criança tem que ser ensinada aquilo tudo. Começaram a ensinar as crianças, porque começaram a dizer que criança, não, porque realmente existe o gay, existe o casal lésbico, aquela coisa toda. Terminamos com crianças tocando homem em museu, em exposição. Terminamos com livros infantis ensinando criança a se masturbar. Amigão, nossa senhora. Puta que... Amigão, Tira o microfone desse isso Ai, meu Deus faz do parte céu. de uma coisa que a esquerda nega bastante, que inclusive as feministas mentira. usam bastante, Ai, meu que é a Deus. ideologia de gênero. O quê? A ideologia de gênero, ela vem de um antropólogo, que é o Lewis Henry Morgan, que ele fez uns estudos com sociedades aborígenes, digamos assim, de Uma selvagens. sociedade que não divide. E aí, no caso... Selvagens? Sociedade... O que você falou? Posso concluir? Por que selvagens? E aí, no caso, no estudo do Morgan, ele nem chegou a terminar o estudo dele. Dentro do estudo do Morgan, ele falava o seguinte: não pode haver hierarquia na família. Então, o filho não deve satisfação ao pai, o filho age como pai, a mãe age como mãe, o pai age como mãe, age como filho, não existe uma certa determinada hierarquia, que, em resumo, acaba você dizendo assim, nada é nada. Então, se ele tira a capacidade do indivíduo ser, porque numa família a gente sabe que existe o pai, existe a mãe e existe o filho.
E aí o que acontece? Karl Marx e Engels pegam esse estudo do Morgan e transformam nisso na ideologia de gênero, dizendo que dentro da família Quem? não Quem pode fez isso? dentro Quem? o Marx. Karl Marx transformou Karl Marx? Isso mesmo. É isso que Isso, ele a fala. origem da É isso que ele fala? a origem da Você leu ele? a origem da ideologia de gênero vem disso. Vem do quê? A origem da Vem do quê? O que ideologia ele fala? de gênero vem disso. Você sabe de que dentro da família não existe hierarquia. Não, que dentro da mesmo. família você Não pode ser mesmo. tudo Não é que só você quiser. isso que ele fala. Se você pode ser Não o que existe você isso que eu tô quiser, falando. Não existe logo essa uma situação. criança que o meu TCC foi sobre criança e adolescente. Logo, vocês lembram como que as crianças eram tratadas antigamente? Como pequenos adultos. Apanhando na Eram escola. pequenos adultos. Então, se você Antigamente você fala Revolução dentro da Industrial, já antigamente, trabalhava. antes Já de trabalhava da na fábrica. guerra, aquela coisa toda. Aquela época. É desse que você tá falando, das sim, crianças pequenos pegando adultos. Posso concluir? Crianças... Sim, Posso concluir? E aí, se você tem, Eu gostaria que não. se você tem, graças a Deus eu tenho liberdade para isso, né? Coisa Amém, coisa que porque a a comunidade esquerda LGBT não apoia isso, gostaria de amigo. deixar fazer Pronto, isso. conclui. Né? Tá Nossa, saindo- olha tá só saindo que um pouco delícia. de Gente, Deixa eu só comentar uma coisa não rapidinho. vou perder o raciocínio. E aí, a ideologia de gênero hoje nas escolas, ela tem este fundamento. Que é a ideologia de fazer com que as crianças não sejam vistas como crianças, as crianças elas possam, com quem 10, fala isso é a direita, 9 tá? anos Vamos de deixar isso idade, claro. elas possam A esquerda só vai ter um falando decidir se elas podem tomar hormônio ou não. Que um professor pode falar para uma criança em sala de aula que um homem é uma construção social e não porque ele tem um pênis. Então, exatamente. por É uma todos esses construção motivos, social. eu sou totalmente contra. Mas vocês vão querer que faz totalmente igual em contra outros países a ensinar que- crianças pautas LGBT em escola. Mas eles não Enquanto querem eu que respirar e viver, Só eu um vou minuto. ser contra. Só um minuto. Porque eu sei Só um do minutinho. que essa O esquerda é Davi capaz. queria complementar o Dom. Eu só queria comentar uma coisa que, assim, é uma confusão bastante comum, e nesse lado eu tô contra você, cara, desculpa. Não, tudo bem. É muito comum. O que acontece é o seguinte, Karl Marx e Engels, ele comenta muito do modelo capitalista de família, o que ele diz, o patriarcado. Exato. A ideia deles é de derrubar o patriarcado e este modelo capitalista de família, que para eles é nocivo. Não faz sentido, para eles, dentro da visão deles, é nocivo. Para quem é capitalista, começou-se a imaginar a quebra deste modelo que Engels e Marx diz que existe, e isto passa a ser ideologia de gênero, tá? Infelizmente, a gente tem uma militante LGBT, eu não vou citar o nome dela, mas alguns anos atrás ela claramente falou numa entrevista para um público muito grande de que a gente precisa parar de se defender de que a gente não quer destruir a família. A gente precisa ser temidos para poder fazer revolução. Então, gente, o que a gente mais quer é destruir a família mesmo. Exatamente. Ela falou isso, só que ela falou isso para um grupo de acadêmicos, por isso que eu falo que o movimento LGBT se tornou academicista demais, só conversam entre si, saiu da realidade, atravessou o espelho, não conversa mais com a população, entre eles ali tudo bem. A revolução que esta menina estava dizendo, ela é inócua, ela não vai existir, Não é a voz da comunidade. não é palpável o que vai acontecer. Tal como não existe a ideologia de gênero que a direita tenta pregar, não existe seria só esta um vilanização que a esquerda prega em cima da Mano, direita. não existe. Não existe ideologia de gênero, Lula Ah, de não, mano, direita, não, não. pelo amor de Deus, homem é uma construção social, pelo amor de Deus. Eu queria um pouco ouvir a defesa deles em relação ao argumento, porque daí agora a gente ouviu bastante o Dom falar. Posso falar um? Sim, pode. Posso? Assim, ser homem, ser mulher é também uma construção social, porque na Idade Média os Você é homem homens... ou mulher? Eu sou homem, eu sou cis, sou gay cis. né? Na Idade Média os homens usavam maquiagem, roupa apertada, peruca, Relação com outros homens. relação com os outros homens, entendeu? E naquela época era permitido um homem usar peruca, salto alto, maquiagem. Hoje você pode levar uma lampadada na cabeça. Que história é essa, bicho? E outra coisa também, assim, você vê a coisa da sexualização. Por que os LGBT são demonizados? Quando você pega no SBT uma novelinha, você vê criança de 7, 8 anos com um namoradinho apaixonado mandando cartas. Isso não é sexualizar? Eles não têm idade para Eles isso. são demonizados porque imitam Cristo nu, em cima de um trio elétrico e uma paulista. Eles são demonizados por isso. Do que? Mas entendeu? né, que ponto Tudo faz a ver. sentido com a pergunta que ele te Tem fez? tudo a ver com isso. Se para você o homem é
ter o pênis, não faz sentido você lutar pela causa homossexual. Mas eu não luto por causa homossexual nenhum, amigo. Você tá me confundindo. Oxe, mas você falou que é um influencer. Eu sou influencer. É um Mas de influencer- causa homossexual? um influencer não, o quê? negativo. Não, você eu falou combato que o movimento LGBT, é diferente. Ah, você combate? 100%. Nossa, agora eu tô me Combate o que assusto. exatamente? Tudo. Tudo que eles fazem A gente de tem que errado. voltar pro armário. Hã? A gente voltar pro armário. Não de voltar pro armário. Mas Sabe o que é Você, ver- você luta contra o movimento que te tirou do armário, que te ajudou a Não, te o tirar do movimento armário. me tirou do armário. Dói? Não, tá maluco, bicho. Você não tem noção histórica, né? Isso é Oxe, mas balela. você não tem noção- mas E noção de tiram na tua construção, só cabeça diz- pra ficar repetindo Não, não é balela, como isso tá... papagaio, Meu Deus, mano. você E eu achei de histórico, Que, mano, é cara. movimento, devo nada a movimento. Não, não deve- Zero. não. Zero movimento. É, Movimento zero. nenhum me ajuda em porra nenhuma. Você é celibatário? A gente estava falando da escola. Ah, então por que você vai contra o que Mas você sabe o faz? que me preocupa? Isso é Vocês hipocrisia. estão falando só da contra o que eu educação faço. sexual na escola. Não, olha, eu queria até dizer uma coisa, Não é que você educação falou um sexual. negócio que, desse ponto eu fiquei assustado. Também tomei um Mas, susto, agora, agora, aquilo que mas- você falou, por que não falando como professor, tá? Por que não um psicólogo e sim a matéria? Um psicólogo para atender 700 pessoas se torna muito caro financeiramente. Igual ele disse, estamos no Brasil. É um problema isso. Uma matéria, você consegue explicar. E a matéria não vai excluir a pessoa falar, vamos só falar de homossexuais e esnobar todas as outras pessoas que não Por que são. proibiram os psicólogos de atender criança sobre questões homossexuais? Mas, E inventaram que será cura gay? Por quê? mas é exatamente. Por que a direita inventou isso? Me explica. Não, é isso que eu tô te dizendo. Mas eu queria entender Não é- também, eu não não entendi foi a por que eles direita fizeram inventou isso. eu não sei. Me explica. Vocês disseram que uma criança que tem dúvidas, se ela fosse procurar um Mas psicólogo, não. o psicólogo não pode atender porque vai ser a cura gay. Nunca falei. Não, isso. mas, nunca mas existiu gente, isso. não, me explica. Vamos voltar Aí- para a escola. aí, assim, volta para a escola, volta Acho para que a é escola. importante- não, Aí, voltando, por quê? voltando a falar uma coisa que eu acho que é muito importante. A direita, eu acho que não vê muito direito o que a gente fala sobre educação de gênero, de diversidade de gênero nas escolas. É sobre isso, cara. De verdade, o projeto, se você for ler mesmo o que existe, Não existe ele cartilha não gay, tá nada falando pra disso. Existe a ensinar cartilha gay. como é o sexo gay. Não é sobre isso. Existe. Não é sobre isso. Você já tinha Não dois é sobre buracos, isso. bicho. Não é sobre Você isso. enfiava o dedo lá. Esse livro não Biologia. existiu. Esse livro nunca Você existiu, viu biologia? gente. Eu, Homem, mulher, eu participei da corpo, homem, criação mulher. do, E aquilo não do era o que- famigerado que Não era. Você caiu uma puta história. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa que até coloca a ideia dele. A família que tem que ensinar. A família só ensina o que você Claro, aprende. a família Você, tem você aprende na escola. A família vai aprender, vai ensinar Mas pro seu a filho família porque não ela tá preparada. vai aprender como? Ela aprende de maneira espiritual. A família não é preparada. Você precisa de um não, profissional. não, calma aí. da família. Não, A me, escola não não, pode substituir mas me a explica. família. Você falou que a família vai explicar. A família vai. Sim, seu pai ele julgava aquilo igual você falou que mudou de ideia, correto? Como seu pai aprendeu? Depois que eu me entendi, parei de encher o saco dele, de impor a minha sexualidade e fui explicar pra ele o que as coisas, como é cada Você coisa. explicou! Você educou, você passou uma informação. Você realmente. Dentro da minha Não família. veio assim. Você. Mas o problema Aí é que tem esperar vocês os falam... filhos gays crescer e explicar esse pros negócio pais. de tirar a responsabilidade da família e colocar pra escola. Mas a família não é preparada a mesma pra tudo, coisa da precisa de um extensão tirar a profissional responsabilidade da família preparado. E colocar pro Estado. Então a gente não precisa mais de A única médico, não precisa de pessoa médico, da professor, humanidade de é a família. nada. Quero fazer uma pergunta. Eu entendi teu argumento, Dom. Eu queria te perguntar. Uma família não estruturada, como que vai funcionar? Isso que é o que eles estão perguntando, mas é que a Aí gente busca está se o exaltando. psicólogo, que a esquerda disse que não pode porque é a cura gay. A esquerda nunca falou isso, isso é fake news. Dom, a partir do momento que você define... Deixa eu dar uma. Deixa o Davi, Deixa eu vamos dar ouvir o Davi. O Davi O que- acho que é o momento que mais concilia essa discussão, Eu né? tô Porque tentando. é, O que ocorre é o seguinte: foi tentado por diversas vezes a chamada cura gay. O que eu acho que devia ser chamado de cura LGBT, porque tudo que é nome negativo leva gay no nome. O que é positivo muda para LGBT, né? Existia a famigerada cura gay, que é a tentativa de reversão da homossexualidade mediante tratamentos clínicos / psicológicos, que foram feitos de forma desastrosa nos Estados Unidos. Violenta. Tanto que nós Criminosa. temos criminosa, a gente tem caso do Bob, por exemplo, ou de Testado De filmes. Só queria dar esse detalhe, majoritariamente em pessoas gays negras. Que Boa envolve eu sou informação. negro, eu não sei dizer. É, amor. eu tô dando só essa informação. Não, sim, legal. Aí o que acontece é o seguinte: o atendimento psicológico, ele não é só desejado, é possível como desejado que se tenha. Agora, o que é proibido é que o psicólogo identifique a homossexualidade como
patologia e tente reverter esta homossexualidade. Cara, é aquilo, dividir para conquistar é a estratégia de um inimigo de guerra, né? A gente tem que voltar a conversar, velho. A gente tem que começar a voltar a tentar achar pontos em comum. A gente chegou num ponto da sociedade que a gente tá brigando entre a gente por coisas que a gente concorda, tá ligado? A gente só falta definir um pouco melhor o método. Então, lugares como esse ajudam a esclarecer como um vê o outro, ou tentar chegar no meio termo, como aconteceu aqui algumas vezes. Então, precisamos de mais espaço para isso. Lugares seguros. Eu acho que o debate ele é fundamental e super importante. A informação tem que circular, a informação real, correta, saudável, não fake news, achismos e notícias falsas. E a gente precisa botar isso mais para fora para saber onde a gente está viajando na maionese, onde que é real, onde que é prático. É tudo muito louco, porque você escuta coisas absurdas, você se vê brigando, falando, cara, acorda, pelo amor de Deus, não é isso. A gente precisa mais desses gritos. Por isso que é importante também a militância, porque você precisa desse grito. A gente não pode ficar calado, porque a gente é bombardeado por muita mentira, por muita coisa errada. Acho super saudável e necessário. Eu queria... Nossa, parabéns que você falou quase tudo que eu ia falar. Eu acho que esse debate é necessário de uma maneira grandiosíssima, mas eu queria deixar isso muito claro. Se você está vendo tudo que foi falado e você tem dúvida, você achou muito surpreendente, pesquise. Porque se você tipo, achou algo aqui que foi muito bizarro, você falou, mano, não é possível. Pesquise. Pesquise em lugares oficiais. Eu não estou falando tanto só do que eles falam, eu estou falando, às vezes, até eu fui falar, às vezes, um detalhe, um nome, alguma coisa, e isso pode mudar toda uma história. Então, pesquise. O debate é fundamental, mas ele é embasado de conhecimentos reais. Não dá para você dizer, eu acho que é isso e pronto. Achismo. Porque, às vezes, o seu achismo vira conhecimento na boca do que não sabe. E outra coisa, só para Então, pesquise em lugares... fontes seguras. Fontes seguras. Gente. E é tipo isso, eu acho essa roda de conversa, né? Não dá para dizer que foi um debate, porque debate eu sempre acredito que tem que ter um apoio científico, igual eu estou dizendo. Mas essas conversas são necessárias porque faz você entender no que eu acredito igual àquela pessoa e o que eu realmente não acredito, mesmo estando naquele mesmo lado daquela pessoa. Sim. Entendeu? Bom, gente, obrigado mesmo pelo convite. Fico bastante feliz. Eu acho que é muito necessário rodas assim, não só aqui, mas dentro de escolas, se isso chegar para algum professor ver, tentar reproduzir isso. Eu acho que a gente precisa criar um meio termo para as pessoas terminarem com essa polarização desse academicismo agnóstico que a esquerda reproduz, que somente afasta a militância LGBT do seu ponto principal, quanto das questões mais práticas e ao ponto de físicas que a direita trabalha. Eu acho que se a gente conseguir pegar o melhor dos dois lados, a gente consegue trazer um produto que atenda realmente as crianças LGBT, adolescentes LGBT, porque sim, existem aos velhos LGBTs, sem precisar fazer revisionismos históricos, coisas mirabolantes na cabeça. O que é prático não está sendo complicado e o que é complicado não está sendo tornado prático. Exatamente. Entendeu? É muito academicismo de um lado, é muito força física do outro, que falta. Um pouco de academicismo aqui, falta força física. E eu acho que é muita divisão também. Esse diálogo, eu acho que destruindo essa divisão toda, a gente chegaria em algum lugar. Sim. Que é o que o sistema sempre fez. Trabalhou em cima... A massa de manobra dos dois lados é em cima da divisão. Tem um pensador que fala que eu posso até discordar daquilo que você fala, mas eu vou defender a sua liberdade de defender aquilo que você acredita até o fim. Então, eu acho assim, esse formato é sensacional. Nós não temos isso no Brasil, eu digo porque eu já estou nessa há bastante tempo, e falta isso, de você poder... A gente já está comentando nos bastidores que a gente não conseguiria fazer isso aqui lá fora. Um já ia embora, já ia pegar um taco de beisebol para dar na verdade, a gente está pensando para um boteco, beber. E a gente precisa dessa discussão, principalmente dentro do nosso tema. Nós não temos essas discussões.
No máximo que a gente tem, a gente consegue eleger um vereador aqui, um vereador ali, que não tem a discussão. Eu já fui convidado para algumas audiências públicas e não é isso daqui. Uma audiência pública fica um bradando no microfone, aquela coisa toda, não é isso daqui. Nós somos pessoas que, embora defendemos ideias diferentes, nós vivemos a nossa vida conforme que cada um acredita, mas nós somos homossexuais. Né? E nós Estamos em uma temos mesma questões sociedade. homossexuais, nós conhecemos amigos homossexuais, pessoas trans também. Então, acho assim, isso aqui tem que continuar. Que isso seja, é o que eu desejo, que isso seja só a chama, né, como eu falo, de um longo projeto, porque não tem no Brasil. Obrigado vocês aí pela paciência. Calma! É uma mentira! Vale, cara.